Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Crónica TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje vamos conhecer um dos carros mais importantes da história da Ford, pelo menos na Europa. Era o Ford Escort e era uma espécie de segmento C para aqueles de hoje em dia, tipo o Focus de hoje em dia. Hoje vamos conhecer esta geração 4, que tinha esta versão um bocadinho mais desportiva. Portanto, sem mais demoras, vamos então arrancar. Passem aí para a coisa. Os anos 80 foram uns anos mágicos porque começaram a entrar coisas como Hot Hatch, com o 205 GTI, o Golf GTI, e a Ford, com o Escort, decidiu também embarcar nessa viagem, mas de maneira um pouco mais tímida. Nascia então o Escort XR3i, que é um nome icónico. E para distinguir um Escort normal de um Escort XR3i, vocês têm que ter atenção àquela asa que estava ali atrás, há jantes especiais, que neste caso eram os tampões especiais, mas que também havia jante especial, o friso vermelho, as assinaturas da XR3i em todo lado, tínhamos também aqueles faróis ali no meio, em frente à grelha, que dava-lhe um aspecto incrível, e temos também aquele escape ali um bocadito mais refinado, que já lá vem. Vocês vão prestar atenção, vão ver que aquilo não passa realmente ao lado. Tínhamos travagem também um bocadinho mais melhorada e tínhamos a suspensão um bocadinho mais firme e também um pouco mais rebaixada. Mas na essência, este formato de coupé me enche-me as medidas, porque havia também uma versão que era cabriolé, que num carro dos anos 80, vocês imaginam que aquilo que fazia à rigidez estrutural da viatura, não é? Não devia ser incrível. De maneiras que eu sinto que o coupé é aquele que me enche as medidas esteticamente e a nível de rigidez para esperar dele, uma competência um bocadinho mais desportiva. Agora, cá dentro, não imaginem que temos aqui coisas muito especiais, tanto é que o Escort tem este tablê muito simplório, muito básico, muito funcional, que era uma coisa que transmitia pouca sensação de qualidade, de premium, mas é um tablê que sobreviveu bastante bem aos anos, ainda assim. Agora, para distinguir um XR3i de um Escort normal, era aqui nos bancos. E os bancos têm este alcochamento aqui com estas bordas um bocadinho mais reforçadas, para nos segurar nas curvas. Tínhamos aqui um tecido com um pequeno apontamento vermelho, porque vermelho na altura era sinal desportivo, e aqui temos muito. Temos também um tejadilho que tinha aqui um forro ligeiramente diferente, que dava-lhe um ar um bocadinho mais premium até. Tem boa qualidade e aguentou bastante bem até aos dias de hoje. E agora, o dono fez aqui duas alterações que eu acho que são fundamentais para melhorar aqui este carro. Primeiro, este volante que tem um bocadinho mais de offset, e depois vocês vão perceber na parte da condução que isso melhora muito. Caso contrário, vamos com os braços muito esticados num volante de um Escort normal. E temos o facto de ele ser o campeão regional de Lisboa de bilhar, e portanto tem esta moca alusiva a esse campeonato que ele teve em 73, e acho que dá-lhe um toque, mas tem a moca original, que era a moca de um normal Escort, que era assim peculiar, mas com uma boa pega, portanto ganha-se no bilhar, perde-se na funcionalidade. Entretanto, se és novo no canal, considera subscrever, porque temos ensaios fresquinhos todas as semanas, sejam eles dos anos 80 ou dos anos mais atuais. E ativa também a campainha das notificações para ficares a par de todas as novidades. No que toca ao motor, o Escort XR3 tinha este 1600, 4 cilindros, atmosférico, que já tinha 105 cavalos a produzir aqui do seu bloco com injeção capa Jetronic. Depois fizeram uma versão um pouco mais tarde com 108 cavalos, que já tinha um sistema de injeção eletrónica um bocadinho diferente, mas veio-se a provar que não era assim muito fiável, de maneira que aquilo que a gente recomenda é a aquisição do XR3i de primeira fase com os 105 cavalos. É um bloco que não dá grandes problemas, mas que gosta de ver a distribuição de bomba d'água trocada a cada 3 anos, mais ou menos. De resto, não há aqui grande coisa para ir errado. Chegando à estrada, é que percebemos a magia de andar num carro do antigamente. Pelo menos este está a fazer aqui um barulho muito encantador de escape, que eu aprecio, e percebemos que temos uma carcaça levezinha quando não precisamos, primeiro, de direção assistida, porque não há, e o carro muda de direção maravilhosamente. A ausência de peso é algo que eu estou sempre a dizer a toda a gente. Por muito que vocês tenham um carro com muita cavalagem, 300 cavalos, hoje em dia um carro para ser minimamente interessante tem que ter 300 cavalos, para contrariar depois o peso que tem. E eles aqui, antigamente, com 100 cavalos, ou 105 neste caso, a pessoa já se divertia, porque o carro já era ágil
Este aqui puxa sempre mais ao conforto, que era uma preocupação que à altura a Ford tinha a nível de carro familiar que era, mas a puxar um bocadinho mais ao desportivo, porque é o fundamental, é o carro ser agradável de conduzir, mas que a família não reclame. Estas coisas convém sempre ter essa pequena atenção, se bem que este, a cagar pipocas nas descidas todas, não sei se a família ia apreciar, mas tem sempre aqui um pequeno rolar de carroçaria, que indica logo, lá está, aqui uma toada um bocadinho mais familiar. O carro tinha suspensões revistas neste XR3i, façam um normal Escort, mas ainda assim era menos dinâmico do que a sua concorrência na altura. Os Golf GTIs, os 205 GTIs, esses que tinham mesmo sigla GTI. Este aqui só ficou com um i e que também indica que a Ford não quis também ir logo com tudo. Foi uma pequena entrada para experimentar o conceito. Agora, quando nos sentamos a bordo de um Escort pela primeira vez, tal como este menino fez aqui hoje, porque nunca tinha andado num Escort, era uma pequena falha que eu tinha no meu currículo vitae, é que percebemos a maravilha que é conduzir estes carros. Primeiro, vamos estupendamente bem sentados. Estes bancos eram um bocadinho diferentes, lá está, não eram tão agressivos a nível de enxumaços aqui lateral superior como num RS Turbo, mas ainda assim vamos tão baixinhos e tão bem acomodados aqui nestas belíssimas quase baquês. Nesta altura sinto que posso chamar isto de quase umas baquês, porque vou muito bem sentado. Não havia umas versões Recar normalmente destes bancos que pouco diferentes eram destes bancos. E pelo facto de irmos bem sentados aqui baixinho, e o dono fez aqui uma esperteza muito boa, que foi colocar este volante, tem um bocadinho mais de offset, ou seja, de repente já não vamos a conduzir com os braços esticados, ficamos aqui mesmo estupendamente bem encaixados. E o facto do dono ter também uma estatura semelhante à minha, fez com que eu me sentasse e foi tipo, estou bem. Pá, normalmente isso não acontece, mas as pequenas alterações que ele fez aqui tornaram o carro mesmo spot on. E portanto, vamos num carro que sabemos o look que ele está a ter lá fora, vamos com aqueles faróis incríveis lá à frente, vou ver um bocadinho de capô, olho para o espelho, vejo aquele spoilerzinho ali atrás que vai sempre a acompanhar, e depois, como vou bem sentado, com os pés lá para o fundo, dá para fazer ponta tacão na boa, a caixa tem bom feeling, eu fico logo bem disposto, fico logo a achar tipo, está tudo certo. E está realmente tudo certo, porque a nível de feeling está cá tudo. Só tenho pena que ele tenha pouco motor, porque se tivesse um bocadinho mais motor, estava incrível, porque os cerca de 800 e tal quilos, quase 900 que ele tem, é suficiente para o carro já fazer na altura pouco menos de 10 segundos já aos 100, que nesta altura, meus queridos, era aceitável, não era incrível, até porque a velocidade máxima dele na altura era 185, um pouco má largura do pneu também, mas são números que hoje em dia o pessoal ri-se, mas nesta altura, um carro que já começava ali a aproximar dos 200 a hora, já teve caraças, estamos em 80, não se esqueçam disso. Agora, quando começamos a puxar um bocadinho mais pelo Escort, o som está incrível. Não sei da legalidade e originalidade desta panela, mas estou a adorar o facto de ele fazer muito mais barulho do que aquilo que ele anda. Está tudo certo, porque conseguimos render muito mais as retas entre as curvas. O carro tem aqui uma certa lentidão a sair, é verdade. O ponta de tacão faz maravilhosamente, a direção tem bom peso, a caixa de 5 velocidades tem um trabalhar ligeiramente longo, mas tem feeling, percebe-se o que é que está a fazer. Agora, claro, com travões de tambor atrás e travões de disco à frente, o carro aqui travava suficiente, tem mais ou menos o mesmo setup de travagem que tem depois um Puma dos anos 2000, portanto continuamos com a mesma dimensão de travagem à frente e o mesmo sistema de tambor atrás, que é pré-histórico, mas funciona, e é um carro que, mesmo nos dias de hoje, continua a dar muito prazer conduzir, porque é a ausência de peso e é a experiência altamente analógica que só estes carros conseguem transmitir. E agora com este look e com este barulho, acho que dá para desfrutar muito mais, que é giro, pá. Estou a adorar muito isto, estou a adorar muito Escort, pá. Escort é vida. No que toca a preços e valores, na altura o XR3i foi o sucesso que foi,
porque tinha um preço um bocadinho mais abaixo daquilo que eram os Golf GTI da altura. Era um carro muito acessível, mas também um carro extremamente fácil de manter. É um carro que hoje em dia é um bocadinho mais fácil de ter a nível de valores, que rondam ali os 10 mil euros, dependendo do estado dele, da quilometragem, historial e tudo mais, mas que eu sinto que o XR3 em particular está sempre meio na sombra do RS Turbo, porque é natural em quase todos os modelos que isso aconteça. O modelo mais potente e mais desportivo tem sempre mais sex appeal e muito mais interesse do mercado do que qualquer outra versão. Por exemplo, o seu concorrente 205 GTI tem sempre mais procura e mais valor o 1900 do que o 1600. E aqui é um bocadinho a mesma coisa, mas não deixa de ser um carro muito especial. E eu sinto que esses valores estão sólidos para aquilo que é um carro com um look fabuloso, que teve muito sucesso de vendas na altura para fora. Portanto, e meio que em jeito de conclusão, o que é que eu achei aqui do Ford Escort XR3i? Pelo menos é um nome que, apesar de não ser aquele típico nome Turbo ou GTI ou uma coisa parecida, já é um nome que já faz pensar que é qualquer coisa de especial, e eu aprecio isso. Sinto também que já devia ter conduzido o Escort há muito tempo, porque andava a perder muito daquilo que é a magia de um carro destes. Gosto muito de conhecer a história um pouco mais para trás das marcas. Realmente este carro foi muito importante para a Ford na altura, tanto é que justifica com estes feelings bacanas que o carro tem, esta posição de condução. Eu valorizo muito uma boa experiência de posição de condução, porque caso contrário mata muito da ligação que temos com o carro. E aqui, apesar de não termos um motor super entusiasmante, temos esta panela que faz esta ressonância muito particular, mas que no fundo este motor sinto que deixa um bocadinho a desejar quando estamos a falar deste tipo de carcaça incrível que merecia muito mais. Claro que se calhar num RS Turbo podemos esforçar um bocadinho mais, são um pouco mais de 25 cavalos a mais e uma experiência mais turbo, portanto diferente, mas sinto que era um carro que merecia aqui uma motorização mais interessante. Ainda assim, está tudo muito certo aqui neste carro e é um carro que nos dias de hoje ainda se arranjam valores bacanos, que eu sinto que é muito acessível. Quem procura assim aquela experiência de carro clássico sem ter que andar a levar com a vida de carburador, que nem toda a gente está preparado para viver de carburador. Atenção, ok? Mas que eu gostei muito de ter desse lado. Um grande abraço a todos vós e agora vou-me despedir, lá está, com um bocadinho de segunda. Até o próximo vídeo, malta. Fui!